E aumentou o número de pessoas com depressão. Aumentou bastante. Até aproveitar o ensejo, se permitir, no meu portal www.danielmastral.com.br tem um diário do Micael. Meu filho ficou internado numa clínica psiquiátrica por 22 dias. Houve necessidade de internar, seria negligente como pai se não internasse. Ele escreveu um diário. Ele escreveu depressão de uma maneira incrível. Depois, no início do livro, a minha esposa escreveu como médica e como mãe. E no final, eu também escrevi como líder espiritual e como pai. E baixa gratuitamente, não tem custo, tá? Tem versão português, inglês e japonês. E quando a gente fala em suicídio, interessante pontuar, a cada 40 segundos uma pessoa se suicida no mundo. No mundo, isso é muito sério. E não está ligado à classe social, porque hoje, no ranking, o Japão está entre os primeiros países do planeta em suicídio. O Japão, alta tecnologia. O Haiti quase não tem. Acho que a Finlândia também. Haiti não tem. Aí tem poucos. Então não está ligado a isso, sabe? Isso. Não tem sentido, é um paradoxo, né? Mas o fato é que existe, né? E é perturbador isso. Então, graças a Deus, acho que já baixou mais de quase 1 milhão de cópias já foram baixadas, né? Pelo meu portal. E eu recebo muito feedback positivo disso. Jovens que, de repente, estavam sentindo os sintomas que a gente descreve. Como você está sentindo isso, você pode estar com depressão. Busque ajuda. Então, não é só a oração. A fé ajuda, sim, mas tem que buscar o tratamento, suporte medicamentoso, terapia. É um trabalho sinérgico, acolhimento familiar e tudo mais, né? Então, ajudou muita gente. Jovens escreveram para mim, tinha medo de contar para meu pai, né? Porque eu achava que meu pai dizia que era frescura. Eu falei, vai lá e conta, tenha coragem. 10 anos de idade, 10 anos, 10, 12, 14, jovens. Tem crianças que são diagnosticadas aos 5 anos. 5 anos. Nasce depressão com 5 anos? 5 anos. Eu tive pais que entraram em contato, pedindo ajuda. Criança com 5 anos diagnosticada com depressão. Eu falei, mas que trauma que gerou isso? Nem sempre é um trauma. Às vezes é bioquímico, é uma predisposição genética. Tem é polifatorial. Por quê, né? Porque geralmente as referências são externas. Quando você vê o mundo, você fala, cara, que loucura é essa? Tem filhos que estão processando os pais porque eles começaram a sofrer no mundo e culparam os pais por terem dado a vida a essas crianças. Sim. Pai, eu não queria nascer, você vai ser processado por isso. E processou os pais. Eu fiz... Porra, isso pra mim é novidade máxima. Não dá ideia, olha aí, ó, não dá essa ideia, não. Filhos, não façam isso. Ou você me dá um iPhone 12, eu vou chorar e vai dar processo, mano. Eu fiz uma análise de um documentário no Japão que fala sobre os jovens e como acontece a depressão e o suicídio no Japão. É a cobrança da sociedade não também. Não só isso. Né? Desde que a criança vai para a escola, ela sofre muito bullying de outras crianças mais velhas. Só que a gente está falando de bullying que chegam ao extremo, às vezes mostrou nesse hoje ganhou mais proporções, com a internet. Arrancar a cabeça do outro e botar no portão da escola, tá? Isso está no documentário, sem brincadeira. É um documentário de jovens delinquentes e de suicidas. Então a criança cresce vendo essas imagens e quando ele se torna realmente uma criança que apresenta dificuldades na escola, ela já entra num segundo plano. Por quê? Porque vão se destacar os melhores. O Japão é muito pequenininho. Então é um território que é caro para você morar e você tem que ser o melhor. Sim, muito competitivo. Se você não consegue, você fica para trás. E aí vem os bullying, vem o assédio, vem a delinquência, surgimento das gangues de motoqueiros no Japão, onde eles assaltam, cometem crimes, matam sem problema nenhum. Eles são instigados a isso, tá? Então, há muito problema com relação a isso. Então, criança de 15 anos sequestrando ônibus com um revólver. No Japão, cara. No Japão. Você fala, o japonês não faz nada. No Japão acontece isso. E aí vem o suicídio, porque não consegue falar para o pai o que está acontecendo. Exato. E a negação da vida. Então, o Japão passa por um critério muito sério. Outras leis são péssimas no Japão. Para jovens delinquentes, assassinos, eles não sabem o que fazer. Você já viu um reformatório no Japão para crianças? É o Clube de Campo São Marcos. É igual. Você chega lá, tem hidromassagem, quadra de tênis, basquete. É um clube? É um clube. E as crianças vão com o maior prazer. Ô, amigão, você tá de brincadeira, você vai me deixar quanto tempo aqui? 1 mês. Fácil. Porra. Assalta uma véia e vou ainda pro Clube de Campo São Marcos? Fácil. Pois sério, sem brincadeira. E os caras falam, vou fazer o que com isso? Sabe, não tem o que fazer. Eu fiz análise do canibal japonês. Cara que, infelizmente, ele era um professor... Ele estudou literatura, ele estava apto para lecionar, foi para a Inglaterra, tinha
a vontade de comer a carne humana. Pira. É o que cai na minha mão, né? Puta, não tem mais o que fazer da vida, né? Ainda tem E o canibalismo. bicho tava... E aí, uma colega da sala dele era uma holandesa. E ele falou, vou comer a carne dessa mulher. Levou pra casa, ele era mirradinho, magrinho, pegou um revólver, matou e ele comeu literalmente a mulher. Colocado na geladeira, ele falou, vou fazer o quê? Vou me desfazer do corpo. Tentou se livrar, não conseguiu. A França foi lá e pau, cadeia, queridão. 3 psiquiatras analisaram e falaram, não, esse cara, cadeia perpétua, não tem como. O Japão falou, me devolve. Devolveu, olhou pra ele e falou, você só tem um problema de personalidade. Deixou o cara solto. O cara tá com 60 e poucos anos, 70 e poucos anos hoje, e ainda tem vontade de comer carne humana. E falou que vai matar uma última pessoa ainda em vida para satisfazer o desejo dele. Cara, eu tive que aguentar assistindo esse negócio, cara. E ele mostrava as fotos da mulher no livro pro japonês. O japonês ia na casa dele e falava, aqui, ó, comi, olha aqui, ó. E a foto da mulher toda comida. E ele mostrava com orgulho, cara. E ele assinava, dava autógrafo e tudo mais. Cara, me embrulhou o estômago por, sério, sem brincadeira, 2 dias. Isso tem uma explicação, isso tem uma explicação espiritual para uma parada dessa? Ele se colocou como uma anomalia. No vídeo, no documentário, chama Cannabis. Saiu acho que em 2017, 2018 esse documentário. Ele fala que não, ele é uma anomalia. Ele se colocou como uma pessoa fora. Ele falou, eu sou um ET, um extraterrestre, eu não me considero um ser humano. Ele não tem compaixão por ninguém, ele não tem afeição por ninguém. É a característica de um psicopata, tinha que estar e é contido. Reação química, puramente. A minha análise, tá? Bioenergia do cara. Tem algum obsessor que vai fazer ele comer carne? Não. Desse sentido, carne humana? Não. O que acontece é o ápice do impulso sexual. Veja, todos nós somos animais em parte. Nós temos o instinto sexual muito forte. Principalmente jovens. Então, quer se procriar, fica na perninha ali, né? Tudo bem. Beleza. Né? Esse ápice, se você não libera, ele vai potencializando e vai gerando desequilíbrios. Então, ele canalizou essa energia sexual para um ato mais brutal, onde ele vai ter todos os sentidos aflorados. Então, ele vai ter o tato, o paladar, o olfato agindo em consumir o máximo daquela pessoa. Então, experimentar o sangue humano, a carne humana, é uma deturpação do prazer sexual dele. Caralho. Isso é muito maluco, né? Sim. E o cara foi fazer o filme pornô. Chamaram ele pra fazer um pornô. O Amy White? Não, tô brincando. Aí sim. Aí, susto. Não, e ele falou, eu vou contar, eu sou honesto, vou falar com a menina que eu sou um canibal. Aí ele passou o dia fazendo as gravações com ela, chegou no final, ele sentou, então esse aqui é meu livro. Eu escrevi um livro pra contar minha história, essa aqui é a mulher que eu comi. A mulher se fechou inteira, começou a tremer, falou, peraí, você literalmente mastigou essa mulher? Sim, essa perna aqui tava deliciosa. E mostra. A mulher saiu de lá, foi para um carro, ficou sentada, ficou parada, tipo assim, meia hora, e teve uma crise de choro monstruosa, falando, eu tive uma relação sexual com um canibal e vocês não me falaram nada? Incrível, cara. Eu vi esse vídeo assustado. Quer ver coisa pior? Que isso? Pô. Tá bom, vamos um pouquinho devagar. Só concluir a ideia aqui. Então, eu recebo feedback hoje, graças a Deus, muitos jovens que estão procurando os pais, sim. Porque às vezes eu falo, se você não tem coragem, dá o teu telefone do teu pai que eu falo com ele. Aí depois escreve, olha, eu falei com meu pai, estou fazendo tratamento. Pô, legal. Outros escreveram para mim e falaram que estavam no alto do edifício, assim, em construção, né? Já tinha bebido tudo para tomar coragem, para se atirar, mas ele já tinha lido o diário do Michael. E na hora ele pensou, puxa, eu vou causar muita dor para meus pais, né? Porque eu sou humano, eu deixei muito claro isso, porque que dói, né? Eu não sou super-homem, não. Eu sangro, choro, fico abatido, erro, aprendo com meus erros, erro de novo, sou reincidente e Deus tem misericórdia de mim, né? Então, e ele pensou nisso e falou, não posso fazer isso com meus pais. Voltou para casa, abraçou os pais e buscou ajuda. E pais passaram a observar mais os filhos também, né? Então, vê o filho muito recolhido, muito preso dentro do quarto, queda de rendimento escolar, né? Não tem mais prazer pelas coisas que tinha. Começaram a observar mais, buscaram ajuda. Então, graças a Deus, assim, pelo que tem chegado até mim, o resultado dos Brasil tem sido positivo. Às vezes, né, uma semente tem que morrer para nascer uma árvore. Então, é uma das ferramentas que a gente tem que usar, mas tem que buscar ajuda, sim.